E eu gostaria também de encorajá-los, aqueles que se sentirem à vontade, a abrirem a câmera. É muito mais divertido quando a gente vê uns rostinhos, né? E não só o meu aqui. Mas é claro, fiquem à vontade, tá bom? Só aqueles realmente que se sentirem confortáveis com isso. Falar de boa. Bom, e pedir também para deixarem os microfones desligados, tá bom? E quem tiver alguma pergunta, algum comentário, Não dá pode pra... fazer utilizando ali a nossa caixinha, o nosso chat, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, né? Dessa forma, a gente honra a pontualidade. Bom, gente, meu nome é Juliana, Juliana Poiares. Eu sou coordenadora do curso de inglês aqui da Academia Adultos Domus. E eu trabalho como professora de inglês há 10 anos. Além disso, eu também tenho 3 filhas, que são crianças bilíngues. Bom, a mais nova tem 5 meses, então ainda não fala, mas ela é criada num ambiente bilíngue. E eu achei importante falar isso para vocês, porque hoje a gente vai falar sobre uma metodologia, né, sobre uma abordagem de ensino de Não, mas idiomas tá mudando da geladeira do que apartamento que a gente utiliza aluga lá. a língua E materna. agora a gente tá mudando Tá? essa semana, sexta-feira, pra ser mais Se tempo, que não me normalmente a gente engano, tá Eu vou dormindo só lá. pedir para A gente desligarem o tá comprando já microfone. as coisas que faltavam, né? E acabou comprando a Deixa geladeira. eu Então, ver. É né, porque eu não acabou de sei de chegar lá. onde está vindo o som, mas eu A Ana posso tá pedir Ah, que para. legal, Rafa. falando aí. Brigadão, viu? Brigadão mesmo. Vai te força. Deixa eu ver. Então, vou pedir, pessoal, para vocês manterem os microfones desligados, tá bom? Porque senão o som atravessa aqui e todo mundo escuta. Muito bem. Então, vamos lá. Como eu estava falando, eu sou professora de inglês há 10 anos. Eu consigo colocar todos como todos mudos. Deixa eu. Eu acho que agora foi. Acho que eu consegui. Beleza. Então, gente, eu trabalho como professora de inglês há 10 anos, tenho 3 filhas bilíngues, e uma já tem 6 anos e já é fluente. Tem uma de 2 anos e meio que já está falando também nas 2 línguas, mas ainda não fala fluentemente nem português, né? Porque está começando. E tem uma bebê de 5 meses que ainda não fala, mas já está exposta, né, a uma atmosfera bilíngue. E eu acho importante falar isso para vocês, porque hoje a gente vai conversar sobre uma abordagem de ensino de idiomas que utiliza a língua materna. E isso pode soar um pouco estranho, né? No início, mas aos pouquinhos eu vou explicando para vocês como isso se dá e a razão disso ser tão eficiente. E a Vai gente tem que apresentar o experimentar. método que Eu acho que ainda estão a aparecendo. Charlotte Mason, que as crianças saíam da escola do ensino médio, saíam falando alemão, inglês, francês, não sei o quê. Aí eles estão propondo trazer esse modelo, assim, para a gente aprender inglês. E outras línguas também. Né? Deixa eu só. Bom, então, aqui na Academia do Domus, a gente começou com o curso de inglês, né? Foi o primeiro curso que a gente teve aqui, a primeira aula, inglês para brasileiros e português para estrangeiros. Hoje, a gente tem todo um currículo, a gente tem um programa que cobre todas as disciplinas. E nós temos 400 alunos, cerca de 400 alunos. Então, em vários estados do Brasil e em outros países do mundo também. Bom, a gente tem hoje mais alunos de inglês e a gente foi aos poucos testando essa metodologia que acabou sendo, como eu posso dizer, ela foi esquecida, né, ao longo do tempo. E por quê? Bom, a Charlotte Mason, quem já tem os filhos matriculados aqui na escola, já sabe que a nossa principal referência metodológica é a Charlotte Mason, que é uma educadora, que foi uma educadora britânica do século XIX. E a Charlotte Mason, é interessante a gente começar falando dela,
Pelo seguinte motivo, porque ela não tem uma técnica de ensino, né? Ela não tem ali uma coisa específica. Ela tem uma filosofia educacional. A Charlotte Mason, ela pensou no seu tempo em tudo aquilo que envolvia o processo de educação de uma pessoa. Então, ela, com as suas reflexões e com seus estudos, ela procurou responder várias perguntas, né? Assim, e ela procurou trazer uma abordagem, trazer uma pedagogia, digamos assim, que tivesse de acordo com as respostas que ela encontrou. Então, o que é um ser humano? Por que educar um ser humano? Como se educa um ser humano? Todas as técnicas que ela abordou para ensinar todas as disciplinas, literatura, matemática e línguas estrangeiras, foram abordagens visando respeitar, né, aquilo que ela entendia como ser humano, aquilo que ela entendia como um processo educacional em busca da verdade, tá bem? Bom, e daí que entra o François Guan. Quem é o François Guan? O François Guan foi o que inventou a técnica. Foi o linguista que criou esse tutorial em português, claro. Bom, que criou essa técnica que foi incorporada dentro da filosofia educacional da Charles Mason, foi aplicada nas suas escolas. E hoje é aplicada aqui na nossa escola e a gente tem colhido muitos frutos. Então, antes de eu começar a falar de fato como o François Guan, qual era a proposta dele da utilização da língua materna no ensino de uma língua estrangeira, o que para nós brasileiros parece uma coisa muito, né? Nossa, como é possível, né? A todo tempo nós somos bombardeados por propagandas de curso de inglês que competem entre si para nos provar que o ambiente deles é mais assim imersivo, que eles são capazes ali de pegar os nossos filhos 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, colocarem num ambiente de tamanha imersão, que eles vão ficar fluentes. E às vezes eles dão até prazo, né? Isso pode acontecer, tudo bem. A imersão tem o seu lugar. É por isso que eu falei no início, né, que eu tenho filhas bilíngues que são criadas em contexto de imersão, por quê? O meu marido e eu, nós adotamos um método chamado OPOL, que significa One Person, One Language. E que, em outras palavras, quando as minhas filhas nascem, né, eu falo inglês com elas e o meu marido fala em português. E aí, quando elas começam a falar, elas falam em 2 idiomas. Então, isso é uma imersão. A criança está ali interagindo com o seu criador principal, o seu cuidador principal, o tempo todo na língua-alvo. Então, a pergunta, né, a provocação que eu gostaria de fazer no início dessa aula com vocês é: quando a gente matricula uma criança num curso de inglês e tem ali uma aula, eu vou até colocar para cima, uma aula 3 vezes por semana, né? São 3 sessões ali por semana de inglês. E a professora vai falar só inglês com ele, tá? Não vai utilizar português para nada. Ele vai entrar ali, vai ficar ali 45 minutos só interagindo em inglês com a professora. A gente pode chamar essa abordagem de imersiva? Essa é uma provocação que eu gostaria de fazer. Nós estamos ensinando, nós estamos colocando, nós estamos inserindo as nossas crianças num contexto de imersão? E se sim, até que ponto essa imersão de 3 vezes por semana, ali, 3 sessões de 45 minutos, ela é eficiente? Então, bom, antes de eu ser mãe das minhas filhas, eu fui professora. E eu fui professora em um curso que se propunha, né, que propagandeava que era um curso de imersão. E o que eu ouvia nesse curso, frequentemente, não só de alunos mais avançados, como também de ex-alunos, pessoas que iam visitar, né, que tinham se formado lá, aí voltaram para matricular os seus filhos, né? O que eu ouvi era uma frase muito frequente, que eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum lugar, que é assim: bom, eu entendo muito bem inglês, mas na hora de falar,
Né? Essa é uma frase muito recorrente. É uma frase muito frequente. Talvez até alguns de vocês já tenham repetido isso. Olha, entender, eu até entendo, mas na hora de falar, eu não consigo. Então, isso é uma coisa que a gente experimenta mesmo. É, com. Olha, eu recebi aqui 2 mensagens sobre o som. O áudio está normal. Quando a gente entra no Zoom, a gente tem que clicar numa opção que é Join Audio, se o seu Zoom tiver em inglês, ou participar. Para mim está normal, está normal. Você tem que clicar num microfoninho, que é para o seu aparelho, né, o celular ou o computador, permitirem o uso do microfone, tá? Sem isso, realmente você não vai conseguir ouvir e nem falar, tá? Voltando, então, sobre o inglês travado, né? Então, quanto é repetido, né? Normalmente, essas pessoas que falam isso, eu consigo entender muito bem, mas eu não consigo falar. São pessoas que tiveram a experiência de um curso de inglês imersivo nesses moldes, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E a provocação que eu gostaria de fazer diante disso é que isso não é um contexto de imersão. Quando a gente coloca uma criança 3 horas por semana que seja, ou 2 horas por semana, para ouvir aquele idioma, ainda que seja numa interação humana ali com uma professora, com estratégia, com técnica, com metodologia, com recurso visual, ainda assim são 2 vezes por semana, são 2 horas por semana. Se a gente não consegue promover em casa ou com outras experiências, outras possibilidades de utilização daquela língua minoritária, essa pessoa não está sendo imersa nesse idioma. Ela não está sendo imersa. E é interessante pensar que o François Gouin, que era um linguista francês, ele lá no século XIX, ele também tentou aprender no caso, ele queria aprender alemão, né? Ele era um francês que queria aprender alemão. Ele também tentou a imersão. E ele foi ainda mais decidido. Ele foi para a Alemanha. E ele ficou participando de algumas aulas numa faculdade lá da Alemanha, né? E mesmo assim, depois de um tempo, ele percebeu que ele ainda não conseguia falar, ainda que ele conseguisse entender. Então, o que a gente percebe aqui é que, e o que para mim me chamou muito a atenção, porque, como eu disse, eu fui professora a maior parte da minha carreira num curso de inglês de imersão, e eu tenho filhas que falam inglês fluentemente, uma filha, né, a Angélica, que foi ensinada numa experiência de imersão. Então, assim, também na primeira vez que eu ouvi essa abordagem do François Gouin, eu fiquei chocada, para dizer no mínimo, sim, chocada, mas como, né? Será que é possível realmente se tornar fluente, conseguir falar, sendo que a professora vai utilizar um tempo de aula ali falando a língua materna, a língua que, né, que aquele aluno, aquela criança, aquele adolescente, ou até mesmo aquele adulto já está cansado de saber? Como isso vai se dar? Então, isso foi uma provocação para mim também. Eu queria dizer isso no início, porque eu queria compartilhar com vocês que eu também me senti dessa forma. Eu também fiquei, nossa, eu não sei se isso vai dar certo realmente. Me parece uma perda de tempo, né? O professor ali, ao invés de utilizar aquele tempo que ele tem para falar inglês, ele vai falar em português. Bom, mas vamos ver como isso vai se dar. E aí nós tivemos, assim, uma experiência muito rica, porque a gente tinha os nossos alunos de imersão. Em um dado momento aqui na academia, a gente tinha os nossos alunos de imersão. A gente ainda tem turmas de imersão, tá? Porque algumas turmas funcionam super bem, alguns alunos se saem super bem, e não tem uma receita de bolo. Nesse caso, na maioria das vezes, as famílias elas têm eu posso dizer, uma rotina bilíngue que favorece que a criança se desenvolva bem nessas aulas, né? Mas a gente notou uma coisa muito interessante, eu queria muito que vocês prestassem atenção agora nesse momento, porque isso é chave. Então, assim, se você está aí ouvindo a aula enquanto faz outra coisa, está aí lavando uma louça, não sei, eu queria muito chamar a sua atenção nesse momento, porque isso é chave nessa abordagem, né, do François Gouin que nós estamos utilizando e adotando agora.
que é os nossos alunos das turmas imersivas, eles realmente tinham essa habilidade, digamos assim, de entender por contexto, tá? Então, assim, se a gente colocasse um livro para eles, por exemplo, The Very Hungry Caterpillar, né? A Lagarta Comilona, que é um livro, né, que todo mundo conhece. Eles não entenderiam ali todas as palavras, eles não entenderiam tudo aquilo que a professora, né, tá lendo para eles. Eles iam seguir a ideia, né? Até porque tem o recurso visual. Ainda que não tivesse o recurso visual, que a professora estivesse só aqui com o livro e falando, eles iam sim entender por contexto. Mas a questão é, eles não conseguem falar. Se você perguntar para ele, me diz uma frase, constrói uma frase em inglês sobre o livro que você acabou de ouvir. Eles não conseguiam elaborar, não conseguem elaborar. Eles demoram mais para elaborar num contexto de imersão. E por que isso acontece? Porque eles estão ouvindo muitas coisas, mas eles não entendem tudo aquilo que eles ouvem. Então, aquele repertório de palavras, né, aos quais eles estão sendo expostos, não chega para eles e não gruda, dizendo de uma forma bem grosseira, não gruda, não é recepcionado, ficou um pouco melhor agora, né? Não é recepcionado por algo que ele já tem. Porque o conhecimento é assim, né? A gente aprende que eu pego a caneta. Quando eu entendo a ideia, eu pego, eu sei que eu posso pegar a caneta, eu sei que eu posso pegar a garrafa, eu sei que eu posso pegar o caderno, entende? Porque eu entendi a ideia. Eu entendi a ideia por trás daquela construção. E os nossos alunos dessa nova metodologia, que a gente chama de metodologia GC, que é Guan Class. Guan é o sobrenome desse linguista, né, que desenvolveu essa metodologia. Então, os nossos alunos GC, ele é um caminho um pouco ao contrário. Eles não conseguiam entender muito bem por contexto. Se eu começasse a ler aqui The Very Hungry Caterpillar para eles iam entender só se eles já tivessem ouvido em português. Se fosse a primeira exposição, o primeiro contato, eles não entenderiam muita coisa. Contudo, eles são alunos que conseguem elaborar oralmente em inglês. Uma vez que eles entendem a história, eles conseguiriam narrar, ainda que em poucas frases, uma, duas, três frases, em inglês. E isso já desde as primeiras aulas. Então, teve uma experiência que aconteceu comigo, como eu disse para vocês no início, eu tenho uma bebê de 5 meses. E eu entrei de licença maternidade há pouco tempo, né? Eu voltei da licença maternidade há pouco tempo. E aqui na escola, os nossos professores de línguas, eles fazem aula de francês dentro dessa metodologia com uma professora americana, tá? A gente participa dessas aulas 2 vezes por semana. Então, é uma experiência riquíssima, porque não só estamos aprendendo outro idioma com esse método, nós estamos provando o método na nossa pele mesmo como alunos, mas a gente também pode experimentar um pouco da angústia dos nossos alunos, né? De estarem ali aprendendo uma língua que eles não sabem. E aconteceu uma coisa muito, muito especial esse ano, quando eu voltei da minha licença maternidade, que eu parei as aulas, né? Durante a licença maternidade eu não participei das aulas. E imediatamente antes de eu ganhar a minha neném e sair de licença, a gente ganhou um novo professor na escola, um professor de inglês. Talvez ele esteja até aqui na aula. E aí ele começou a participar das aulas de francês. E aí tá, né? O professor Kaique está participando das aulas de francês, legal. Fui para licença maternidade e esqueci. Quando eu voltei, 4 meses depois, o Kaique está aqui. Quando eu voltei 4 meses depois, aí eu voltei para a aula de francês, o Kaique estava se comunicando com a professora em francês. O Kaique nunca tinha feito aula de francês. Em 4 meses, foi o tempo da minha licença. Em 4 meses, ele estava conversando com a professora em francês. E aí eu queria, assim, que vocês me dessem um exemplo de quando que isso aconteceu numa turma de imersão. Porque na turma de imersão, normalmente acontece assim, eles já estão entendendo por contexto, o ouvido deles tá legal, tá, né, tá treinadinho. E aí a professora faz uma pergunta,
Is it blue or black? Aí eles respondem assim, it's black. Is it a pen or a pencil? Aí eles dizem, it's a pen. Né? Mas eles não conseguem elaborar uma frase. Então, é um pouco daquela história do dicionário, né? Que foi também uma tentativa do François Gouin, assim, de memorizar palavras, né? De memorizar ali só os verbos isolados. Se você memoriza a gramática, né? A gramática de forma isolada. Se você pega um dicionário e você memoriza aquelas palavras em inglês, ou seja lá, qual for a língua que você está aprendendo, né? No caso, eu tô aprendendo francês. Se eu pego um dicionário de francês e eu memorizo aquelas palavras, eu serei fluente em francês? Não. Eu vou conhecer um montão de palavras, eu vou saber o significado delas, mas eu não vou saber colocá-las numa frase. Então, a metodologia GC, né, do Go On Class, ela tem como objetivo dar aos nossos alunos a condição de elaborar frases desde as primeiras aulas. É o que eu disse. O Kaique, quando eu voltei, estava conversando com a professora em francês, com 4 meses. Mas na segunda, na terceira aula, ele já era capaz de narrar algumas frases, de fazer algumas séries, né? O nome, essa metodologia é uma metodologia voltada, focada nas séries. E eu queria aproveitar e abrir um parêntese aqui para falar que hoje é a nossa primeira aula. Então, hoje eu vou explicar, eu estou já explicando, né, alguns conceitos iniciais, uma introdução ao método. Mas eu reforço, eu convido vocês fortemente a participarem de toda a semana. Na quarta-feira, eu vou entrevistar a minha professora de francês, que ela é uma especialista no método GC. Então, ela vai poder, para quem gosta mais da parte profunda do método, né, de como porque a Charlotte Mason incorporou esse método nas escolas dela, quais foram as melhorias que a Charlotte Mason trouxe ao método com a sua filosofia educacional, como ela enriqueceu essa técnica. E na sexta-feira, eu acho que vai ser meu dia favorito, na sexta-feira nós teremos uma aula. Então, vocês vão participar de uma aula nesse método aqui comigo, tá? Então, é muito importante que para que a gente tenha uma visão verdadeira de como o método funciona, é importante que vocês participem de todas as etapas, tá? Então, hoje, eu quero só acalmar o coração de vocês em relação ao uso da língua materna. Por quê? Agora, nesse momento, eu vou explicar para vocês o porquê, né? Por que a língua materna faz tanta diferença? Por que as crianças que aprendem nas turmas de GC, elas falam mais rápido do que as crianças das turmas imersivas? Então, vamos lá. Quando a gente sabe o que a gente está falando, a gente fala com muito mais propriedade, né? Até na língua materna. Se você está ali defendendo uma ideia, se você está ali defendendo a sua opinião, se você estudou bastante sobre aquilo, se você leu bastante sobre aquilo, se você tem muita certeza daquilo que você está falando, você fala com mais confiança, com mais fluência, certo? Então, é mais ou menos essa a ideia. O François Gouin, ele propõe que primeiro a gente vai aprender as séries, tá? E as séries, na quarta-feira, vocês vão saber, vai ter a definição ali perfeita, bonitinha, metodológica do que é uma série. Mas, de forma resumida, é uma pequena narração, tá? É uma pequena narração. Por exemplo, isso aqui é uma série, tá? Uma série bem simples. Eu pego o livro, eu abro o livro, eu leio o livro e eu fecho o livro. Isso é uma série, tá? Então, o aluno GC, primeiro ele vai aprender isso em português e ele vai memorizar e ele vai fazer os gestos, tá? Os gestos, eles nos ajudam a lembrar das frases. Então, é muito importante. Na sexta-feira, quem vier para a aula vai fazer os gestos junto, né? Então, eu pego o livro, eu abro o livro, eu leio o livro, eu fecho o livro. Você percebe que a gente tem aqui umas ideias, né? Por exemplo, eu pego. O que mais eu posso pegar, né? O que mais eu posso pegar? Os nossos alunos são bastante provocados nessa direção durante a aula. O que mais eu posso pegar?
Eu posso pegar uma caneta? Sim, eu posso pegar uma caneta. Eu posso pegar uma garrafa? Sim, eu posso pegar uma garrafa. Eu posso pegar um planeta? Não, eu não posso pegar um planeta. Então aí tá a ideia, né? Eu posso pegar coisas. Abrir. Eu posso abrir o livro. Eu posso abrir os meus olhos. Eu posso abrir a janela. Eu posso abrir o meu coração, certo? Eu posso abrir. Deixa eu pensar aqui. Eu posso abrir um elefante? Não, eu não posso abrir um elefante. Então, a gente dá, né? Essa é uma frase bem simples, é uma série bem simples, né? Uma vez que os alunos entenderam a ideia, a gente vai cruzar a ponte. É muito comum também a gente ouvir, né, que o método Guan, ele utiliza a língua materna como uma ponte. Por quê? Uma vez que você trabalhou a ideia com o aluno, você vai cruzar a ponte. Então, você vai sair do inglês, vai andar do português, né? Você vai sair do português e vai andar até o inglês. E depois disso, esse aluno já está seguro, porque ele sabe o que ele está falando. Então, ele não vai precisar mais recorrer à língua materna, porque ele vai saber. I take, I take, I take the book, I take the pen, I take the bottle. E aí, se ele quiser falar, olha como torna a experiência com vocabulário, né, mais amigável. Porque, por exemplo, se ele quiser falar, I take minha garrafa, né? Se a gente perguntar para ele, o que mais vocês podem pegar, né? O que mais vocês podem pegar? What else can you take? E ele quiser falar, eu pego a minha garrafa, e ele não souber garrafa, é muito mais simples o professor simplesmente dar essa palavra, bottle, water bottle, né? Porque toda a estrutura da frase, e mais importante do que a estrutura da frase, a ideia por trás dessa frase. O que isso significa, em quais outras situações ele pode usar. Tudo isso já está dentro da cabeça dele de forma muito segura. Então, ele vai cruzar essa ponte com confiança e ele já vai ter ali aquela estrutura no coração. Então, aos poucos, ele vai se sentir mais seguro para utilizar em outras situações. E à medida em que os alunos vão se tornando mais avançados, eles vão estudar gramática também, eles vão colocar essas séries no futuro, no passado, eles vão criar as próprias séries, eles vão fazer anotações. Só que tudo isso vai de forma bem gradativa, para que a gente não aconteça uma coisa que acontece muito também com alunos imersivos, né, de cursos regulares aí, que eles recebem um livro, né, eles compram um material didático. E aí, às vezes, uma criança que não sabe nadinha de inglês, coitadinha, uma criança brasileira nunca foi exposta. Aí tá lá um monte de palavrinha, a criança acabou de ser alfabetizada em inglês, em português. Tá lá linda lendo poemas em português, né, palavras em português. Já sabe todos os fonemas em português bonitinho. Aí tem lá no livrinho dela de inglês, sun. Essa criança não vai ler sun nunca, ela vai ler soon. Cow vai ser cow. Eu sempre uso esse exemplo. Eu sempre uso esse exemplo com as mães que vêm me perguntar, né? Por quê? Porque antes da gente colocar essas crianças para lerem em inglês, para escreverem em inglês, o Guan, né, o François Guan dizia, nós temos que fazê-las ouvir com atenção. Porque se elas ouvirem com atenção, elas serão capazes de falar. E aí, quando elas conhecerem aquilo que elas estão falando, né? I see the sun. Podia ter uma frase assim, né? Numa série, eu vejo o sol. I see the sun. Ela já memorizou I see the sun. Ela já sabe o que I see the sun significa. Então, se você pedir para ela ler ou copiar, tudo bem. Porque ela já sabe. Ela não vai ler soon. Ela vai ler sun. Porque ela já memorizou. Porque ela já foi ensinada. Porque ela já se sente segura com a ideia por trás daquela frase. Então, é por isso que é, os nossos alunos Guan, eles falam com muito mais confiança do que
muitos alunos que estão em cursos regulares em turmas de imersão. E não é nada contra a imersão. Como eu disse no início, eu crio as minhas filhas num contexto de imersão. Funciona. Contudo, aula 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana que seja, em pequenas sessões de 40 minutos, 1 hora, não é um contexto de imersão. Não é. E aí, o que a gente pode acabar fazendo é sabotar o relacionamento, né? Uma das definições de educação da Charlotte Mason, né? Que educação é a ciência das relações, é a ciência dos relacionamentos. E aí a gente pega uma criança que, né, que ainda tem uma bela relação com o conhecimento, que gosta de aprender, e coloca ela numa sala em que ela não entende nada, né? E ela vai tentar ler aquele livrinho didático ali e vai ler errado e vai ser corrigida, e isso vai gerar um constrangimento. E aí a gente sabota essa relação com esse conhecimento da língua minoritária. Então é por isso, né, como a gente anunciou no nosso Instagram, que os alunos da Charlotte Mason, eles tinham essas aulas entre 2 e 3 vezes por semana nesse método, utilizando, né, o aporte da língua materna, utilizando a língua materna como uma ponte, aprendendo primeiro, né, a ideia por trás daquela série, daquela pequena narração, e só depois de ter essa ideia consolidada, eles cruzavam a ponte da língua minoritária, e eles saíam falando, em média, 3 idiomas além do materno, né? E eles estudavam também alguns idiomas antigos, latim, grego, então, assim, eles tinham ali o italiano, o francês, o espanhol, ainda tinha o latim, o grego. Então, assim, infelizmente é um método que se perdeu com o tempo, mas a gente tem experimentado já aqui com os nossos alunos e também com os nossos professores que fazem aula de francês, que realmente é uma metodologia, uma abordagem de ensino de línguas que funciona e que a gente já consegue ver, já consegue acompanhar a evolução desses alunos ainda nas primeiras aulas. E eu ouso dizer que alguns de vocês que estarão conosco aqui na sexta-feira para nossa aula, né? A gente vai ter uma aula mesmo no método Guam, que vocês também já vão sair da aula falando algumas coisas em inglês, né? Ainda que vocês nunca tenham tido contato com a língua. Porque realmente vocês vão entender a ideia e vocês vão se sentir confortáveis para falar aquilo que vocês entendem, tá bem? E uma definição também da Charlotte Mason, né, em relação à educação, como eu mencionei no início, ela não tinha pequenas metodologias, ela tem uma filosofia educacional, um grande panorama daquilo que ela entende que um ser humano, né, de como um ser humano deve ser educado. E ela falava também que nós devemos servir aos nossos alunos, aos nossos filhos, um banquete de ideias vivas. Então, o que poderia ser melhor, né? Que abordagem poderia ser melhor no ensino de um idioma do que uma abordagem que procura ensinar ideias, né? Ensinar ideias, fortalecer ideias antes, né, da prática, no final das contas. Então, gente, em suma, é isso. A língua materna não é usada como uma tradução durante as nossas sessões, tá? Não é assim, a professora falou, look, the sun. Aí o aluno levanta a mão e fala assim, professora, mas eu não entendi. Aí ela traduz. Ah, olha, o sol. Não é isso que acontece. Isso seria uma tradução literalmente. O processo na aula GC é o contrário. Primeiro a gente trabalha aquela série, como eu expliquei no início, a série é essa pequena narração, né? Como I take the book, I open the book, I read the book, I close the book. Então, primeiro a gente trabalha essa ideia em português, eu pego o livro, eu abro o livro, eu leio o livro, eu fecho o livro. O que mais eu posso abrir? O que eu pego? O que eu abro? O que mais eu posso abrir, né? Tendo essas ideias trabalhadas e compreendidas, a gente cruza a ponte, vai para o inglês. E aí, os alunos mesmo não sentem mais a necessidade de retornar
ao português, porque eles já se sentem seguros, tá bom? E eles são estimulados também a fazerem essas perguntas uns aos outros. Então, é importante frisar essa parte para não parecer que é um método que utiliza tradução. Não é correto dizer isso. O método utiliza o aporte da língua materna. Sim, as aulas GC, se você colocar o seu filho e você ficar do lado, você vai ver que a professora vai abordá-lo em português. Sim. Mas isso tem um propósito metodológico. É para que esse aluno se sinta confortável com aquilo que ele está aprendendo. E quando ele cruze a ponte, ele não sinta mais nenhuma necessidade de ficar pedindo que a professora traduza, porque ele está falando aquilo que ele entende, tá? Bom, então temos algumas coisas definidas aí, né? Temos a provocação da imersão, o que é imersão, os cursos de inglês 2 vezes por semana de imersão, eles são realmente um contexto de imersão. A gente não utiliza tradução, mas a gente utiliza a língua materna, tá? O aporte da língua materna. E, bom, acho que agora, se vocês tiverem algumas perguntas, eu posso responder as perguntas pontualmente. Aqui, eu vou pegar aqui, já tem algumas perguntas, e quem quiser também pode ir mandando, tá? Bom, a primeira delas é o nome dele, é François Gouin. Eu vou colocar no título. Eu não vou digitar aqui no chat agora, porque senão vai perder as perguntas. Mas vai ficar no título desse vídeo, tá? No YouTube. Então, ele foi um linguista francês do século XIX que desenvolveu esse método a partir da própria experiência. Na aula de quarta-feira, a Alice Nader vai explicar exatamente, vai falar mais sobre a biografia dele. E ele desenvolveu essa metodologia que foi incorporada na filosofia educacional da Charles Mason, tá? E ela ensinava, as professoras treinadas por ela ensinavam línguas com a abordagem dele. Eu vi agora que o Kaique respondeu aqui. Se tem aula para crianças online? Sim, nós temos aula, nosso carro-chefe. A maioria das nossas turmas são para crianças, mas são a partir dos 4 anos. E é interessante essa pergunta, que aí eu posso explicar por que a gente não abre para crianças menores, tá? Isso é muito importante, tem tudo a ver com o método também. O que acontece? Esse método, para funcionar, como eu te disse, a criança não vai começar a escrever no primeiro dia. Não vai começar a ler no primeiro dia. É uma abordagem que, nos seus primeiros capítulos, é extremamente oral. Então, para isso, a gente precisa dar atenção, tá? Da atenção completa. A criança precisa estar prestando bastante atenção. E crianças abaixo de 4 anos, numa situação de computador, de celular, de iPad, é mais difícil essa atenção, né? Não pela aula. A aula poderia ser dada para uma criança menor, mas fisicamente ali, no ambiente com a professora, tá? No computador, a gente não recomenda muito a priori. Então, a gente tem turmas online ao vivo para crianças a partir dos 4 anos, e para crianças menores de 4 anos, nós temos o Inglês Vivo, que é um material que já vem com as aulas planejadas, que os pais podem fazer o download em casa e aplicar com os filhos, tá? Cada um dos volumes do Inglês Vivo também possuem aulas de oficina de pronúncia, para caso os pais tenham alguma dificuldade, queiram, né, tenham alguma insegurança em relação à pronúncia, eles podem assistir essas mini aulas, essas oficinas de ensino e pronúncia, para que eles consigam aplicar, tá? Aqui tem uma pergunta, aqui no Instagram tem uma pergunta se tem turma para 9 anos. Sim, nós temos turmas para 9 anos, tá? Vamos lá. Terão aulas somente de inglês nesse método ou de outros idiomas também? Olha, nesse momento, nós temos aula de inglês, de espanhol e de alemão, tá? Esses 3. Mas, se vocês tiverem interesse em outros idiomas, mandem pra gente. Porque a gente sabe que tem, né, interesse, e aí a gente pode treinar professores que sejam capazes de aplicar esse método para outros idiomas também, tá bom? Mas, por hora, inglês, espanhol e alemão.
Então, essa abordagem GC não é chamada de imersão. Não, não é chamada de imersão. Porque o aluno não está imerso na língua minoritária. Ele não está. Ele vai utilizar, ele vai falar a língua minoritária, ele vai ouvir a língua minoritária, mas ele vai ter ali um apoio da língua materna durante a aula. Durante a aula, tá? É, as aulas serão apenas para as crianças ou também para os pais? Deixa eu ver se eu entendi. Bom, as aulas ao vivo que a gente tem na nossa escola, né, as nossas aulas do curso, nós temos para crianças e temos para adultos, então pode ser para os dois. As aulas dessa semana são para os pais, tá bom? São todas para os pais. Hoje é a primeira, que é introdutória. Quarta-feira é a entrevista com a Alison Adrian, que é a especialista no método, que vem nos treinando durante esse tempo. E sexta-feira, essa aula demonstrativa é para os pais, tá bom? Para os adultos. Como eu sei o custo do curso? Tem o link, tem também um link para falar com o nosso atendimento lá no Instagram, tá bom? E também um outro caminho, se você já estiver no nosso grupo do WhatsApp, conversa com um dos administradores, tá bom? Que aí a gente te dá as orientações direitinho. Vai ser aberto novas turmas? Sim. Nós teremos tem duas novas turmas confirmadas, né? Que estão assim, com 0 alunos, esperando a chegada de vocês, mas diante da necessidade, a gente vai abrir mais turmas também, tá bom? Se a criança já tem conhecimento da língua, como será a inserção na turma? Então, como eu disse, assim, à medida em que o método vai sendo aplicado e que as aulas vão avançando, as aulas vão ficando um pouco mais complexas. Ainda tem o aporte da língua materna, mas a gente vai começando a trabalhar gramática, vai fazer anotação, as crianças vão elaborar as próprias séries, etc. Então, essa criança, no caso, ela pode entrar, se ela já tem um conhecimento prévio, ela já pode entrar numa turma que já está um pouco mais na frente no planejamento, tá bom? E isso, durante a abordagem do atendimento, a gente pode conversar, tá? E aí você fala, olha, minha filha já tem essa experiência, ela fez tanto tempo de aula de inglês, então ela não precisa começar com uma turma nova. Ela pode entrar ali numa turma que já tem algum tempo de caminhada, tá? Nesse método, qual o tempo mínimo de aula para crianças de 5 e para crianças de 9 anos? Essa pergunta é ótima. E eu reforço, participem da aula de quarta-feira. A aula de quarta-feira é muito rica e a Alison, ela fala exatamente sobre a importância do tempo. Olha, nesse método, como eu disse, a gente precisa dar atenção dos nossos alunos, né? A gente precisa que eles estejam concentrados e todo ali, presentes. Então, o ideal é que sejam aulas curtas. Então, a gente tem a opção de 3 vezes por semana, aulas de 30 minutos, sessões de 30 minutos, 1h30, né? Ou 2 aulas de 45 minutos, alternando as atividades. Então, a gente alterna as atividades para alternar ali a parte do cérebro que está sendo trabalhada naquele momento, para que o aluno consiga reciclar ali a sua atenção e se manter prestando atenção. Isso não muda, tá? De 5 para 9 anos, isso não muda. Vão ser ou 3 sessões de 30 minutos cada, ou 2 sessões de 45 minutos cada, tá? Como eu posso obter informações referentes ao curso? Então, a gente tem lá em si, lá no link da bio, mas se você já estiver no nosso grupo do WhatsApp, fala com um dos administradores, que a gente vai ajudar vocês, tá bom? Talvez eu até coloque, vou pedir para a gente colocar já algumas informações lá no grupo, mas pode falar com a gente no privado também, tá? Vai ter turma para adultos? Sim, já temos, inclusive, já temos algumas turmas abertas, mas podemos abrir novas também. Mas vem falar com a gente, tá? Porque a gente vai abrir turmas também de acordo com a demanda. Então, vem falar com a gente, demonstra interesse, tá? Que aí a gente conversa. Havia entendido que era um método voltado para os pais ensinarem os filhos. Então, o curso é para crianças, Então, a gente tem o curso de inglês para crianças. E a gente tem curso de inglês para adultos.
E nós temos o inglês vivo. O inglês vivo, sim, são os pais que pegam ali o material e aplicam com os filhos. A gente tem essas 3 opções, tá? O material para adultos aprenderem espanhol. Não, a gente não tem um material para adultos aprenderem espanhol. A gente tem as aulas, só, nesse momento. Mas é interessante, assim, se você souber falar inglês, a Alison, que é essa professora especialista, né, no método, ela tem os guias com as séries para você aprender espanhol. Só que a questão é que a língua materna dela é inglês. Então, para você aprender espanhol utilizando esse método, você precisa saber falar inglês, porque você vai partir dali, né? Você vai partir dali. Ainda de português para espanhol a gente não tem, tá? Temos interesse em aula de italiano, francês. Temos, não temos mista adulto-criança. A gente tem ali uma variação de faixa etária que a gente permite, assim, às vezes crianças de 4 a 6 anos, 7 a 9 anos, 9 a 12 anos, a gente tem uma variação assim, mas a gente não mistura crianças e adultos, tá? Adultos, crianças. Muitos interessados em francês e italiano. O Duolingo prepara para já entrar numa turma mais avançada com vocês? Olha, eu realmente não sei dizer. Eu precisaria ter visto o Duolingo para avaliar. Mas não se preocupe, fala com a gente e a gente faz um nivelamento, um teste de nivelamento. Se a criança sair avançada no nivelamento, ela pode entrar numa turma mais avançada, não tem problema, tá? Vocês vendem material baseado no método para adultos que desejam aprender sozinhos? Não. A gente tem o material que a gente tem hoje é para pais que desejam ensinar inglês para crianças com 4 anos ou menos em casa, tá? Esse é o material que nós temos hoje. Além disso, nós temos as aulas ao vivo. Então, a Cristiane perguntou assim: com esse método, qual o tempo médio para aprender, né, uma segunda língua com fluência? Então, como eu disse, a gente tem a experiência aqui dos professores. Com 4 meses, o professor já estava se comunicando com a professora, com o aluno já estava se comunicando com a professora em francês. Mas isso não dá para ter certeza, porque isso vai depender muito do desenvolvimento do aluno, da atenção dele, da adaptação dele com o ambiente da aula, tá? Então, mas assim, o que a gente pode te garantir, é que desde as primeiras aulas eles já serão capazes de falar, não só de entender por contexto, como na imersão, mas de falar, de elaborar oralmente. E à medida em que ele já tem um repertório de elaboração, você concorda comigo que é muito mais fácil, né? Como eu expliquei, né? Uma vez que ele entendeu que isso aqui é I take, para ele aprender só as palavras soltas, né? I take the pen, a caneta, o lápis, a garrafa, o celular, é muito mais fácil e muito mais rápido. O que dificulta é quando ele aprende um monte de palavras primeiro, mas ele não sabe o que fazer com elas, né? Então, e aí fica mais, a fluência demora mais. Eu acho, deixa eu ver se nós terminamos aqui com as perguntas. O Instagram é Academia Adultos Donos, tá? Vou colocar aqui. E só para reforçar, as aulas online são para crianças a partir de 4 anos, tá? 4 anos para cima. 4 anos para baixo, a gente recomenda o inglês vivo, tá bom? Perguntaram aqui do inglês do alemão. O alemão é online, tá? A gente não tem presencial. O método para os pais ensinarem, ele pode ser usado para crianças mais velhas também, mas ele é apropriado, ele foi pensado para crianças ali entre 2 e 5 anos, que são crianças que ainda não podem
né, sentar ali no computador para participar da aula online ao vivo. Então, enquanto isso, o pai que quer estimular, que quer expor a criança, né, a uma língua minoritária, ele já pode fazer utilizando o material, tá? Então, a parte da gramática, ela vai... Isso vai ficar bem mais claro na aula de quarta-feira, tá? Mas a questão da gramática é porque, por exemplo, no método da Charlotte Mason, nem a língua materna, desculpa, nem a língua materna é ensinada antes de uma certa idade, tá? Então, ali, uma criança de 8 anos, por exemplo, 7, 8 anos, no método da Charlotte Mason, ela ainda não está estudando gramática. Ela vai começar a estudar gramática a partir ali dos 9 anos. Então, a gramática, ela vai vir depois que o aluno já tem uma fluência mínima, depois que ele já consegue se comunicar minimamente. É como uma criança nativa. Pensa num brasileiro. A criança ele começa a falar com os 2 aninhos, e aí ele vai falar, 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 e ele vai começar a alfabetização com 6 anos, né? É claro que isso é para um nativo, né? O processo num curso é diferente, mas ainda assim, a gente espera que a criança tenha alguma confiança na língua antes de começar a estudar gramática, tá? É, e... A Paula fez uma pergunta se nós estaremos na Expo Homeschooling. Sim, nós estaremos lá. Nós estaremos em 4. Estaremos a Bárbara, o Luan, eu e o Rodolfo. Então, quem estiver lá, quiser passar no nosso stand para conversar com a gente, vai ser muito legal. Gente, então eu acho que a gente conseguiu cobrir as explicações, tá? Em relação aos valores do curso, eu peço encarecidamente que a gente converse pelo atendimento, que eu sou mesmo o pedagógico, então eu não tenho acesso aqui, tá? Mas podem chamar a gente lá no grupo do WhatsApp, no privado, que a gente faz essa ponte até o atendimento, tá bom? E participem das próximas aulas, tá bom? Quarta-feira a gente vai liberar a entrevista. Ela é americana, mas a entrevista vai estar legendada, então não se preocupem se não forem fluentes em inglês. A entrevista é muito, 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 muito rica. E na sexta-feira nós temos uma aula mesmo, uma aula de inglês no método François Gouin, tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês. Foi um prazer, foi uma alegria. Como eu disse, eu sou uma professora que teve a formação na imersão. As minhas filhas são criadas na imersão. E ainda assim, eu acredito muito nesse método, porque eu vejo os meus alunos que fazem aula 2 ou 3 vezes por semana começando a falar muito rápido. Então, é realmente muito gratificante e eficiente, tá? Então, é isso. A gente se vê na quarta-feira, então, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.